E aí, povo de Deus, povo que me acompanha aqui no canal. Hoje eu vou tentar ser o mais breve possível. Estou gravando aqui como uma selfie, fazendo aqui o movimento da selfie para poder gravar. Estou sem o apoio, o tripé. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem que fica em Eclesiastes, capítulo 5, no versículo 17, que fala que da mesma maneira que nós chegamos aqui nesse mundo, nós iremos retornar para a eternidade, ou seja, sem absolutamente nada, sem possuir nada, sequer a roupa do corpo, porque nós voltaremos nus, segundo a palavra de Deus. Baseado nisso, eu quero te fazer uma pergunta e levar você a refletir sobre uma questão. Está chegando o fim de ano, todo mundo começa a fechar ciclos e iniciar outros ciclos, começa a planejar, ano que vem eu não quero entrar assim, ano que vem eu pretendo fazer aquela faculdade, todo mundo planeja, não é isso? Todos nós planejamos alguma coisa para a nossa vida. Existem aquelas pessoas que levantam e falam assim, eu vou ser alguém na vida, mas sequer definem que alguém ele deseja ser. Não é isso? E aí começam a vagar atrás de alguém que nem que ele sequer definiu ainda. É por isso que pessoas andam e nunca são felizes, correm atrás de um objetivo que nem ele sabe atrás do que está correndo. Eles querem adquirir e quando conseguem adquirir alguma coisa, eles querem mais e querem mais e querem mais e nunca se dão por satisfeitos, porque eles não têm um marco, eles não têm um objetivo traçado. Mas eu quero te falar sobre uma coisa, sobre essa questão, exatamente esse texto bíblico que eu citei para vocês. Da mesma maneira que nós chegamos aqui, nós retornaremos à eternidade. A Bíblia conta a história de um homem que enriqueceu, fez celeiros, ampliou as suas tendas, guardou muito para muitos anos. E de repente ele diz assim, agora minha alma pode folgar com tudo que eu tenho, descansar, porque eu tenho provisão para muitos anos. E de repente vem uma voz e diz, louco, essa noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Essa pergunta eu gostaria de deixar ela no ar, no seu coração. O que você tem feito da sua vida no sentido de planejamento? Será que... por que eu estou falando isso? Porque existem pessoas, como eu já fui, que correm atrás de alguma coisa, mas na verdade não tem bem definido aquilo que está correndo atrás. Né? Às vezes querem um bom emprego, mas quando conseguem alcançar um bom emprego, o que eles fazem? Eles querem mais ainda, querem mais ali. Não estou falando que querer mais ou querer ter alguma coisa, um bem na vida, isso seja ruim, mas que você tenha um marco, que você tenha um objetivo e que não faça desse seu objetivo o principal objetivo da sua vida. Porque nós temos que entender o que eu entendo com essa palavra. Deus está nos deixando um alerta do seguinte, eu cheguei aqui nu, eu vou retornar para a eternidade nu. Então, a única coisa que eu preciso de fato me preocupar é com a eternidade, porque essa é a única coisa que de fato é certa, a eternidade. Um dia nós partiremos daqui. Né? Existem pessoas que vivem a sua vida inteira, né, até se aposentar trabalhando, correndo atrás de conseguir alguma coisa para quando chegar numa velhice desfrutar daquilo. Economizam a vida inteira, deixam de viajar com os filhos, deixam de dar algum presente para a esposa ou para o marido, porque tem que economizar, porque quando chegar a velhice ele precisa desfrutar daquilo ali. Mas quando a velhice chega, o que acontece? Ele morre, vai embora. Ou então fica impossibilitado de andar, uma doença acomete e ele não aproveitou, simplesmente se cansou, trabalhou e não desfrutou daquilo que ele adquiriu. Ele colocou os bens como seu objetivo principal na vida, correu atrás daquilo e algumas pessoas até perdem a salvação, porque dão tanto valor às coisas terrenas desse mundo. Então que nesse final de ano, nesse final de ciclo e início de outro, baseado no nosso calendário, que você possa começar a refletir e a partir do próximo ano, se Deus já te deu condição, porque nós temos que aprender a agradecer a Deus pelo hoje. Eu sempre falo isso, a única coisa que nós temos é o hoje. E se hoje nós acordamos com saúde, se hoje Deus nos proporcionou viver ao lado da nossa família, temos que dar a maior importância para isso, temos que desfrutar da melhor maneira. Consigo ver que existem pessoas que têm muito dinheiro, já que a gente está falando de coisas materiais, têm muito dinheiro, mas eles não têm felicidade, porque eles não sabem onde querem chegar de fato.
Existe um vazio dentro deles que não é preenchido. E não é o dinheiro que vai preencher, não são os bens, não são as viagens, não é aquilo que o dinheiro proporciona que vai preencher esse vazio. Esse vazio só é preenchido com o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus chega na nossa vida e nos preenche, a gente consegue entender que aquilo que Deus nos proporcionou hoje é o suficiente para a nossa subsistência, e o que nós temos que nos preocupar é com a eternidade, para onde estamos indo. Cuidamos da nossa vida, olhamos para uma direção e falamos, é ali que eu quero chegar, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser um psicólogo, eu quero ser um chefe de cozinha, mas deixamos de olhar para a nossa vida espiritual. Onde é que queremos chegar no que diz respeito à nossa vida espiritual? Que possamos ser, sim, médicos, psicólogos, que tenhamos formação, mas que não percamos o caminho do céu, porque certamente a eternidade nos alcançará e que nós não deixemos de entrar pelas portas dos céus por conta das coisas terrenas. Fiquem com Deus, tenham um final de ano abençoado e que Deus possa proporcionar bênçãos sem medidas, mas que principalmente possa te dar a direção da vida eterna. Fiquem com Deus.